Estamos nós mais uma vez aqui, hoje, com a incumbência de fazermos a nossa reflexão em cima do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título desse capítulo é Buscar e Achareis. E o nosso item é o de número 9. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Essa passagem bíblica, ela consta em Mateus, no capítulo 10, no versículo de 9 a 15. E nós vamos fazer um apanhado na Bíblia de Jerusalém, para que a gente visse a origem, né, desse texto bíblico. E nós encontramos lá o título, o Discurso Apostólico de Jesus, né? A missão dos 12 apóstolos. Então, vamos situar essa passagem, essa fala de Jesus no momento em que ele se referia aos seus discípulos, dando-lhes orientação para aqueles que iriam pregar a boa nova, ensinar a boa nova. E Jesus envia, pela primeira vez aqueles irmãos, e ele está fazendo recomendações para que os mesmos saíssem pelo mundo, pregando o seu evangelho e atendendo às necessidades de todos quantos procurassem. Jesus estava orientando os seus apóstolos como eles deviam se comportar. E nós, que às vezes ficamos só com a letra, e não entendemos o espírito, achamos que essa é uma recomendação apenas material, quando ele diz que não vos inquieteis pela posse do ouro. Esse capítulo ele é riquíssimo, nesse sentido que ele vem fazendo, e nós vamos discorrer também sobre isso, mas ele está principalmente trazendo um sentido moral a essa orientação. A primeira coisa que Jesus faz é um alerta quanto às dificuldades materiais podem interromper ou até mesmo parar o ser encarnado. E aí ele os adverte, para que eles vão sem se preocuparem com nada. O segundo ponto dessa recomendação de Jesus, ele lembra que todos os que assumem a responsabilidade no caminho do Senhor, se dedicando ao trabalho, à seara, terão os meios de sobrevivência necessários. E aí, meus queridos irmãos, esse capítulo, ele começa, a primeira parte do capítulo, vem com a recomendação: ajuda-te e o céu te ajudará. A passagem bíblica diz assim: pedis e vos será dado, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. O item 5 desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que é o livro que nós estamos estudando, fala sobre o ponto de vista moral que essas palavras de Jesus significam exatamente. O que nós vamos pedir? O trabalhador da seara do Mestre Jesus e os apóstolos que ali estavam, e nós hoje, como cristãos, como espíritas, o que nós precisamos pedir? A luz que deve clarear o nosso caminho, porque ela nos será dada. Devemos pedir também a força de resistir ao mal, que nós a teremos. Pedir ainda a assistência dos bons espíritos, e eles virão nos acompanhar e nos servirão de guias. Pedir os bons conselhos, que não serão recusados jamais a nós. E isso nós precisamos pedir sinceramente, com fé, fervor e confiança. Porque se
nós pedirmos com essa intensidade de comprometimento espiritual, nós vamos obter. O item 6, ele fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem, os vermes os corroem, os ladrões desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu. Ele fala: não ajunteis tesouro na terra, onde vamos estar suscetíveis, aos furtos e a mesma ferrugem, os vermes vão comer. Por que Jesus está falando assim? Do que ele está falando exatamente? Ele está falando aqui para um apostolado que tem uma missão, que é levar a boa nova para quem? Para as almas eternas, que somos nós, os espíritos encarnados na Terra. Então, quando nós estamos nos ocupando de ajuntarmos aquilo que nós dizemos que é necessidade material, que nós precisamos disso para a nossa sobrevivência, muitas das vezes nós ficamos esquecidos das questões espirituais. E quantos de nós perde uma encarnação inteira correndo apenas atrás do que é material, porque há uma sequência normal na vida, a gente nasce, fica criança, cresce e depois começa a trabalhar para o nosso sustento, porque o trabalho também está previsto como uma lei, é uma lei natural, mas esse trabalho ele precisa ser feito concomitante, porque nós precisamos trabalhar materialmente para o nosso sustento, dentro daquilo que na verdade nós precisamos, e concomitantemente para nós espíritos eternos, fazendo o bem e perseverando nas nossas ações diante do bem para nos tornarmos espíritos melhores. Aí ele diz: formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem podem desgastar, nem os vermes corroem. E ainda diz mais: porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Jesus está dizendo para nós mais uma vez, era para aqueles irmãos e é para nós nos dias de hoje, que o tesouro que está em nós, tesouro verdadeiro, que é o tesouro das boas ações, das boas obras, estará também ali, onde esse estiver o nosso coração. E se o nosso coração estiver entesourado das bênçãos de Deus, nós estaremos melhores como espíritos eternos, porque já conseguiremos entender a proposta da reencarnação e a importância que é passar este tempo aqui reencarnado para o aprendizado espiritual. O item 9, que é esse que nós estamos com a responsabilidade de refletir sobre ele vem nos dizer: não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda na vossa bolsa. É interessante porque Cristo faz uma escala das questões materiais que nós necessitamos e que nós ficamos mais envolvidos, e ele chega a citar, porque antes ele fala em tesouros em linhas gerais, e depois ele vai falar o ouro, a prata, a moeda, chegando mesmo muito próximo do que esse movimento nosso como seres encarnados. Por quê? Porque o divulgador da Boa Nova, ele não deve desviar a atenção do propósito principal. Qual é o propósito principal do divulgador da Boa Nova? Do espírito que aprende a caminhar com Jesus e se transforma a partir desta vivência. É o de ser um exemplo de desprendimento e de serenidade. Aquele que está caminhando com Jesus, aquele que está indo no caminho, considerando todas as leis naturais
aquele que está aposto para as necessidades, aquele que está pronto para atender às necessidades dos seus irmãos, sempre que for reclamado a ele é um exemplo de desprendimento, porque ele não vai dar nenhuma desculpa para que possa fazer depois aquilo que precisa ser feito. E estando também, sendo sereno, está também equilibrado. Porque como que nós podemos ajudar as pessoas se nós não estivermos bem? Nós precisamos primeiro nos ajudar. E Jesus vem, nos acolhe, nos abraça, caminha conosco. Nós sabemos que Ele é o governador da terra, que Ele está a postos o tempo inteiro, nos dando norte. E esse caminho, para ser seguido, precisa sim que nós abramos mão de tudo aquilo que é excesso na nossa vida material. Porque ou nós vamos trabalhar para Deus, ou nós vamos trabalhar para Mamon, como está no Evangelho de Jesus também. E Jesus ele diz mais, que aquele que trabalha, ele merece ser alimentado. E eu achei interessante quando estava fazendo estudo, porque ele fala das coisas, das necessidades, ele diz que não tem que levar nem ouro, nem prata, nem se preocupar com nenhuma moeda, né? E aí a gente fica pensando, e como que vai ser essa questão dos bens materiais? Olha, Jesus falava naquela época para aqueles da realidade que acontecia naquela comunidade, naquela sociedade. As pessoas saíam em viagem, eram recebidos e acolhidos, alimentados. O banho, que é o básico, tinha, né? A roupa para trocar. Nos dias de hoje, nós já não precisamos mais de sairmos aí pelo mundo fazendo as pregações. Nós já sabemos também pela doutrina espírita que o primeiro lugar onde nós temos que dar o testemunho da nossa mudança, do nosso aprendizado, é na nossa família. Então, onde quer que nós cheguemos nessa família, e aí a gente vai incluir a grande família universal mesmo, não só os espíritas, mas sempre haverá acolhimento àquele que de bom grado, com o coração, se predispuser a fazer a diferença no mundo. Então, quando Jesus fala assim, que quando se trabalha merece ser alimentado, Jesus está dizendo que nós teremos sim um alimento do corpo físico. Ele não está dizendo que nós teremos tudo aquilo que a gente anseia, né? Mas o que a gente necessita, nós teremos. E também o alimento espiritual. Então, se nós estamos no caminho do bem, caminhando com Jesus, levando esse conhecimento e esse aprendizado na nossa ação, tudo vai fluir em nosso favor, para que nós possamos trilhar o nosso caminho. Nos dias atuais, nós estamos nessa vivência exacerbada, né? Material, correndo atrás do prejuízo, como muitas vezes a gente fala, e esse correr atrás do prejuízo é literalmente, a gente usa essa fala, né? Mas é literalmente o que acontece conosco. Nós estamos de veras correndo atrás de algo que nos prejudica. Porque aquilo que nos liberta não se faz necessário que nós corramos. A vida com tranquilidade, a vida vivida nos conhecimentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ela requer de nós cautela, ela requer de nós paciência, ela requer de nós resignação. E nós estamos, no processo de evolução. Viemos aqui, ganhamos a encarnação para evoluirmos. E o processo de evolução se dá enquanto
nós estamos encarnados, principalmente. Por quê? Porque é aqui que nós estamos agrupados junto com aqueles irmãos com os quais nós necessitamos de nos ajustar. Então, se nós estamos reencarnados com o propósito de evoluirmos, se nós estamos colocados nos nossos núcleos familiares mais restritos e nesses outros núcleos, por exemplo, como os do centro, que a gente convive, na área social, no nosso trabalho, nós já temos o suficiente para que nós encontremos aqueles irmãos e nos ajustemos dentro das nossas dificuldades. E cada vez que nós nos empenhamos mais em fazer este movimento de libertação, de tirar o peso das costas, de caminhar com Jesus, porque Ele nos diz que o jugo é leve e o fardo é suave. Então, se nós estamos caminhando com Jesus, nós precisamos de ser pessoas que têm, no mínimo, essa consciência de que não há pressa, mas há necessidade do trabalho sempre, de que nós não devemos e nem podemos ficar parados, e que a evolução ela é individual. Apesar de nós estarmos num coletivo e precisamos desse coletivo exatamente para fazer os ajustes, é assim que nós vamos aprender a amar. Nós evoluímos cada um de nós, e não precisa que a gente se preocupe que o outro vai ficar para trás ou ele vai na frente e a gente fica. Cada um precisa fazer seu movimento. Nesse momento da pandemia, nós temos aí a grande oportunidade. Nós estamos eufóricos, querendo voltar tudo como era antes. E a gente não está se preocupando, ou não está se ocupando com o que é devido nesse momento, muitas das vezes. O fato de nós estarmos reclusos, de nós termos diminuído o nosso acesso a lugares onde tenham mais pessoas, está nos mostrando e nos conduzindo a nossa necessidade desses núcleos principais em que nós estamos mais vivenciando hoje mais do que qualquer outra época na história da humanidade. A família é o ponto de equilíbrio, o ponto de apoio. É também o lugar das grandes experiências com espíritos encarnados, porque nós estamos nos agrupando pelas afinidades e também pelas necessidades. Então, a família é o núcleo principal, e há uma mensagem de 1865 da Revista Espírita que fala que a caridade ela precisa ser feita todos os dias, mas que o primeiro lugar que nós espíritos temos que cumprir com essa caridade é no nosso núcleo familiar. E aí ele vai se estendendo depois. É interessante, porque essa mensagem ela fala exatamente disso. Dentro da família principal, depois você passa para os seus pais, depois você passa para os seus tios, e depois você vai assim, sucessivamente abrangendo um número maior de irmãos. Mas a última posição para exercer essa caridade que ele coloca lá, é Lacordaire, o Espírito que coloca. Ele vai dizer que é aqueles irmãos que estão lá na rua, que mais distante de nós. Então, queridos irmãos, essa é a reflexão que a gente tinha no dia de hoje. Nós esperamos em Deus que ela se processe, né, na nossa alma, na nossa mente, na razão via coração, coração via razão, para que nós entendamos a proposta de Deus nas nossas existências e sigamos com Cristo que nos ampara, que nos acolhe e nos conduz. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre.